Você se sente preparado, preparada para investir em renda variável? Adquiriu conhecimento a tal ponto de ter estômago para suportar a volatilidade, as oscilações dos índices atrelados a esse tipo de investimento? Se a resposta for sim, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, eu vou trazer informações para que você comece a montar a sua carteira de renda variável do zero. Informações importantes que eu vou levar até você de forma totalmente gratuita. Isso já vale então o seu like, a inscrição no canal e o compartilhamento desse vídeo para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível. Vamos ao vídeo de hoje. Se você chegou até essa parte do vídeo, é que você está preparado para investir em renda variável, fazer uma mescla dos seus investimentos de renda fixa com renda variável é o ideal para que a gente não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, a diversificação no mundo dos investimentos é de grande importância para que a gente minimize e reduza os riscos dos nossos investimentos e não coloque o nosso patrimônio em xeque. Dito isso, eu, para começar a investir em renda variável, estudei detalhadamente vários dos investimentos desse tipo de renda para que eu pudesse entender. A gente nunca deve fazer um investimento naquilo que a gente não conhece. Para você não vai ser diferente. Então, se você optar em investir em renda variável, é importante que você esteja minimamente preparado. Então, eu fui estudar e entender preço teto, P sobre VP, valor da cota, entender dividendo yield, né? Como é que eu calculo o preço teto de um fundo imobiliário, de uma ação, para que eu possa entender se está caro, se está barato, se é a hora de eu aportar ou não aportar. Eu tenho que criar uma reserva de oportunidade, que é guardar uma quantia de dinheiro na renda fixa para quando caem os valores de uma ação ou de uma cota de um fundo imobiliário, eu invisto. Então, são conhecimentos que nós precisamos ter para poder, então, criar o tal estômago que eu cito na abertura desse vídeo, que é entendendo as especificidades, nós entendemos e superarmos as volatilidades que são naturais na renda variável. Entender que ela é inerente a esse tipo de investimento e que a renda fixa tem as suas especificidades também e elas são distintas por terem naturezas diferentes. Então, eu, para me preparar, eu fiquei estudando por 2 anos até ganhar essa confiança para poder, em abril de 2024, fazer os meus investimentos. Então, na tela aí para vocês está os proventos que eu recebo desde maio de 2024 até outubro de 2025. E aí o primeiro, aqui estão investimentos em ações, fundos imobiliários e ETF. O primeiro investimento que eu fiz foi em fundos imobiliários. Então eu aportei, fiz o meu primeiro aporte em abril de 2024 e aí mês seguinte, em maio, já comecei a receber alguns centavos aí em função desse pequeno aporte e investimento que eu fiz. Eu fui estudando mais, fui lendo o relatório gerencial, entendendo as especificidades de cada fundo, do fundo de tijolo, do fundo de papel, do fundo imobiliário híbrido ou misto, e aí sim eu fui fazendo os meus aportes e comecei com fundos imobiliários de tijolo, fundos de shopping, fundos de lajes corporativas, fundos de renda urbana. Então, só aqui até nessa parte do vídeo, quantas informações, quantos termos eu já utilizei aqui que são importantes para a gente que vai iniciar essa jornada de investimento de renda variável. Então, fiz o meu primeiro aporte num fundo imobiliário em abril de 2024,
No mês seguinte, em maio, já comecei então a receber os meus dividendos. E aí eu fui estudando outros fundos, o de papel, o híbrido, como eu falei, e comecei a diversificar os meus investimentos. E aí eu fui aos poucos aumentando a rentabilidade, os meus dividendos ao longo dos meses. E aí você vê que os fundos imobiliários que eu escolhi são consolidados e foram pagando os dividendos recorrentemente, mês a mês. Então, depois disso, no mês de maio, eu já adquiri um pouco mais de conhecimento e confiança. Além de investir em fundos imobiliários, eu comecei também a investir em ações. Comecei a estudar os relatórios que são enviados aos investidores. A gente consegue aqui, a própria plataforma do Investidor 10, do Stato Investes. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre a explicação de termos importantes para quem vai investir em fundo imobiliário. Eu vou deixar aqui em cima no card e vou deixar na descrição do vídeo também o link. Se você não assistiu, ao final desse vídeo, passa lá e assiste, que é bastante interessante. Tem também umas visitas que eu fiz a alguns imóveis e alguns fundos imobiliários. É legal também você assistir lá para você ver que esses fundos existem de verdade, que tem os locais que estão nesse relatório gerencial, mostrado as fotos, e eu que sou cotista, fui fazer uma visita para poder conhecer o imóvel que eu recebo uma pequena parte do aluguel desses imóveis por eu ter cotas desses fundos imobiliários que são donos totalmente ou de partes desses imóveis. Então, quando você olha aqui para os investimentos meus em ações, vai uma dica aqui, uma informação importante para você. Você deve pegar, então, para investir, se você optar em investir em ações, empresas perenes. Se você quiser, inclusive, que eu fale sobre empresas perenes, o que é e tal, eu faço um vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, eu trago informações no detalhe para vocês, para esse vídeo não se alongar muito. Então, você deve escolher empresas perenes, de setores perenes, considerados perenes, e, a partir disso, pegar as informações de quando normalmente essas empresas pagam os dividendos aos seus acionistas, para que você coloque essas empresas na sua carteira e receba dividendos ao longo de mais meses do ano. Ao longo de um ano, você vai receber meses mais recorrentes. Então, por exemplo, se você olhar aqui, em outubro de 2024, eu tinha um rendimento muito pequenininho aqui. Meus investimentos são pequenos ainda, mas começaram pequenos e a gente vai recorrentemente aportando para que se possa, então, aumentar esses dividendos ao longo do tempo. Informação importante também que quando eu opto em investir em renda variável, é um tipo de investimento que é para médio e longo prazo. Nós estamos falando aí de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, se você é jovem, quanto antes você começar, o tempo vai trabalhar a seu favor nos juros compostos, que é uma exponencial. Então, fala-se aí, né? Tem vários vídeos aí de outros criadores de conteúdo. Fala que depois que você passa de 100K, 100 mil investidos, começa a ter aquele efeito de bola de neve mais sensível. Você começa a perceber, mas é em função exatamente disso. Então, o tempo nos investimentos, ele é o quê? Um aliado seu para que se possa você ter uma rentabilidade maior ao longo de um prazo maior, né? Então, tem que ser 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, é algo que você já precisa estar ciente também. E aí nós, quando estamos começando a investir, é importante que a gente monte uma carteira de ações de dividendos.
porque a gente tem ações que são consideradas de dividendos e temos ações que são consideradas de valorização. Então, nós devemos começar inicialmente pelas de dividendos, para depois sim a gente ir aprimorando os nossos conhecimentos e avançar para colocar o que é chamado de ações aí de valorização e também ações que são chamadas de pimentinhas, são aquelas que têm um risco maior. Mas nós precisamos, então, consolidar na prática os nossos conhecimentos de investimento em renda variável, para que aí sim a gente possa ir paulatinamente, devagarzinho, e melhorando, então, os nossos investimentos em ações aí que são consideradas de risco um pouco maior, mas um risco, então, calculado pelo conhecimento que você tem já amplo a respeito dessas volatilidades associadas a esse tipo de ação. Então, outro ponto importante para nós que queremos viver de dividendos, de renda passiva, nós precisamos de renda recorrentes, que aconteçam todos os meses, já que as nossas faturas, as nossas contas, elas são mensais. Todos os meses os boletos estão chegando aqui na nossa residência. Então, eu preciso ter esse dinheiro mensal. E para compensar esses meses, por exemplo, aqui, se você olhar junho de 2024, eu recebi dividendos de ações. Junho, né? Mas julho não. Agosto sim, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vê que tem uma certa recorrência. Mas alguns meses como outubro, novembro, janeiro, fevereiro, julho de 2025 e outubro de 2025, as ações que eu tenho na minha carteira pagaram pouquíssimos dividendos. E para compensar isso, o que eu fiz? Eu mesclei os investimentos de ações com fundos imobiliários. Como você pode ver aqui, aqueles meses que eu citei, aqui agora os dividendos recebidos já começaram a ter um pouquinho de volume maior, associando então fundos imobiliários com ações. E quando eu falo de investimentos em ETFs, os ETFs que eu tenho são internacionais, são ETFs que não pagam dividendos, por isso então ele não entra aqui no gráfico de dividendos da minha carteira. E à medida que você vai então fazendo os seus aportes mensalmente, a sua carteira então ela vai crescendo os seus dividendos quando você fez as suas excelentes escolhas com relação aos fundos imobiliários que você vai investir o seu dinheiro, em relação aí às empresas que você optou em fazer os seus investimentos. E assim, então, com essa diversificação, além dos investimentos em renda fixa, além da sua reserva de emergência, faz com que você consiga ir ao longo do tempo, nos juros sobre juros, nos juros compostos, fazer o seu patrimônio, então, crescer aos poucos. Então, investir em renda variável é um trabalho de dedicação, de muita paciência, para que a gente possa, então, aos poucos, tendo os resultados acontecerem. A rentabilidade da minha carteira no primeiro ano era só negativa, negativa, negativa. Se eu tivesse, naquele momento, não tivesse o conhecimento, tivesse desesperado, eu teria, então, saído da renda variável e não teria atingido já um certo rendimento positivo que a minha carteira já está me promovendo nesse momento. E como eu falei, renda variável é uma renda de longo prazo, de médio e longo prazo, e aí, lá na frente, mais adiante, eu sempre fazendo os estudos do relatório gerencial, estudando os fatos relevantes, entendendo se os fundos imobiliários e as ações que eu estou investindo, eles não perderam os fundamentos, porque eu preciso ir
mesclando essas questões aí, né? Vendo essas questões todas para que, se alguma ação ou algum fundo imobiliário não fizer mais sentido para a minha carteira, é hora então de eu vendê-la e trocar. O ideal também, no mundo da renda variável, é a gente comprar ações e fundos imobiliários consolidados e ações de setores perenes para que eu compre e leve isso a longo prazo, não fique fazendo day trade, compro hoje e vendo hoje, ou faço um swing trade, compro hoje e vendo semana que vem. É comprar, não para investir, não é especular. E investimento precisa, então, de ter esse conhecimento todo, esse acompanhamento todo, para que você possa, então, se necessário, fazer os ajustes na sua carteira de investimento de renda variável. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha sido informações relevantes. Se foi, eu reforço aqui o pedido para você deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para que o YouTube possa notificá-lo dos próximos vídeos assim que eu lançá-los aqui no canal. Deixo para vocês também aí as nossas redes sociais, o nosso e-mail de contato do nosso canal, que é fonte da prosperidade investe@gmail.com. Te espero no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus.